Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10. O tema desta noite é a rejeição dos judeus. Nós estamos numa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos. Hoje é provavelmente a 20ª mensagem expositiva nesta carta e nós temos aprendido muito. Nós, na primeira parte dessa carta, do capítulo 1 até metade do capítulo 3, nós aprendemos sobre a perdição de todos os homens, que todos os homens estão condenados ao inferno por causa do pecado e que todos os homens nascem debaixo do pecado. Da metade do capítulo 3 para o capítulo 5, nós falamos sobre como Deus toma a justiça de Cristo e aplica nesses pecadores de maneira que eles são justificados diante de Deus. No capítulo 6 ao capítulo 8, nós aprendemos nesta carta como que agora pecadores justificados vivem neste mundo. Como é que nós agora, chamados filhos de Deus, é a primeira vez que Paulo nos chama de filhos de Deus, no capítulo 8, vamos dar testemunho desta fé. E então hoje de manhã nós introduzimos o capítulo 9 e agora até o capítulo 11 nós vamos responder às indagações sobre o plano de Deus para Israel dentro da redenção. Então os judeus poderiam questionar qual é o papel de Israel agora dentro desse plano de salvação. E nessa noite nós vamos falar sobre a rejeição dos judeus, capítulo de número 10. Vamos ler. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tomar, a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois assim Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Hoje pela manhã nós analisamos o capítulo 9 e nós vimos como o apóstolo Paulo respondeu alguns questionamentos a respeito de Israel. Como Paulo pregou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo,
era possível que alguns judeus questionassem Paulo sobre, então, qual o papel de Israel nesse plano de salvação. Se Paulo estava pregando contra o templo, pregando contra a circuncisão, não havendo mais necessidade do sacrifício, o culto do perfil do Antigo Testamento não deveria mais ser celebrado. Alguém podia perguntar para Paulo, então, do que é que Deus se queixa, se Deus estabeleceu um meio e se Ele é soberano? E aí Paulo então fala dos privilégios de Israel. Ele diz, olha, Deus escolheu Israel, Deus chamou a nação de Israel para ser luzeiro às outras nações. Israel tinha aliança, Israel tinha o concerto, Israel era portador dos oráculos de Deus. De Israel vem a promessa de Deus a Abraão, Isaque e a Jacó, e o próprio Cristo descende de Israel. Então era um grande privilégio para a nação de Israel. E aí Paulo, na construção do seu raciocínio, falando do privilégio, ele então, pela primeira vez, apresenta uma configuração que até aquele momento ele não havia dito. Ele diz que por causa da soberania de Deus, dentro da nação de Israel haviam aqueles que seriam salvos. O que Paulo então diz, nem todo o de Israel é de fato israelita, dizendo que israelita é uma categoria espiritual e não uma descendência física. E então Paulo, respondendo a outras perguntas sobre talvez a sensação de que Deus era injusto por eleger alguns e a outros não, Paulo diz que Deus jamais pode ser injusto. E ele então cita Isaías e cita Jeremias, dizendo que Deus, assim como um oleiro, toma o barro e faz um vaso para honra e outro para desonra, assim Deus então faz também com o seu povo. O barro é a humanidade caída, Deus toma esse barro e ele molda o vaso para o que ele quer. O objetivo de Paulo é dizer que Deus busca a sua própria glória. Portanto, alguns poderiam então pensar que não havia culpa de não ser salvo, uma vez que Deus elege um povo. E aqui Paulo vai dizer que Deus age para a salvação, elegendo homens para a salvação, mas que a condenação não vem dele, que os homens são condenados por causa do seu próprio pecado. Deus é o autor da salvação, mas não da condenação. E aqui no capítulo 10 é o que Paulo vai dizer, que os responsáveis pela rejeição são os próprios judeus, que eles é que de fato rejeitaram a Jesus Cristo. Meus irmãos, para nós entendermos bem essa passagem, eu quero dividi-la aqui em 4 pontos. O primeiro ponto, do verso 1 ao verso 4, e eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Aqui Paulo vai dizer que os judeus estão perdidos porque eles mesmos rejeitaram a salvação através do meio que Deus havia estabelecido, que é Jesus Cristo. Veja o verso 1. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. No debate de Paulo, a primeira coisa que ele faz é dizer que os judeus não estão salvos. Porque quando Paulo diz, o bom desejo do meu coração e a oração é pela salvação de Israel, pressupõe que Paulo entende que eles não estão salvos. Por isso ele está orando pela salvação de Israel, ele deseja no seu coração a benevolência do seu coração. Paulo, ele não tem raiva do moralismo judaico, da religiosidade dos judeus. Os judeus não poderiam pensar isso sobre Paulo. Ele é o seu compatriota, Paulo também é judeu. Ele diz, irmãos, o bom desejo no meu coração é pela salvação de vocês. E aqui, irmãos, nós extraímos uma grande lição, uma importante lição para todos nós. O desejo do nosso coração deve ser pela salvação dos ímpios. Nós temos que orar para que Deus salve os ímpios. Nós temos que orar pela salvação dos nossos familiares, nós temos que orar pela salvação dos nossos amigos, nós temos que pregar o Evangelho e orar para que Deus molde o coração daqueles que ouvem a sua palavra. Nós temos que desejar a salvação dos perdidos, nós temos que clamar a Deus para que Ele salve os perdidos. E Paulo não se omite a esse sentimento missionário. Paulo diz, o desejo do meu coração e a minha oração é para que vocês sejam salvos. E aí no verso 2, ele reconhece a fidelidade dos judeus, dizendo,
eu dou testemunho, ou seja, eu testifico com vocês de que vocês têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Os judeus não eram descuidados, os judeus não eram relaxados, eles eram zelosos, eles eram extremamente cuidadosos, eles observavam a lei, buscavam a justiça da lei, praticavam a tradição rabínica. Os judeus, eles eram muito disciplinados naquilo que eles haviam aprendido na sua religião, na herança que eles tinham adquirido, no ensino da Torá, mas eles não tiveram o entendimento correto do que diz respeito à lei de Deus. Vocês são zelosos com Deus, vocês são zelosos no que diz respeito à religião, verso 2, mas não com o entendimento. O que salva não é o zelo, o que salva não é a sinceridade, o que salva é o entendimento. Tem muita gente sincera, mas que está condenada porque não entendeu a palavra de Deus. Não basta sinceridade. E às vezes a gente diz assim, olha, fulano, ele vai em determinada igreja, ou ele pratica determinadas coisas, que é completamente fora da palavra de Deus. Mas ele é tão sincero, mas isso não resolve. Não resolve. Ou o fulano, ele contribui, o fulano é fiel membro, arrolado lá no hall de membros da igreja, ele participa em todas as atividades. Ele é muito sincero na religião dele. Só que ele vive nessa prática do pecado, mas no restante ele é muito sincero. Não resolve. A sinceridade não salva. O que Paulo já vai elencar aqui, é necessário ter entendimento do projeto de Deus, da palavra de Deus, do plano da redenção, da pregação do evangelho da cruz. Sem o entendimento não há salvação. Por quê? Verso 4. Porque o fim da lei, a lei a que os judeus se apegavam, é Cristo, para quê? Para a justiça de todo aquele que nele crê. Paulo está dizendo o seguinte, olha, tudo que o judeu faz no templo, com relação ao sacrifício, à guarda do sábado, à circuncisão, ao memorizar as profecias, a buscar o entendimento da lei de Moisés, tudo que o judeu faz deve apontar para Jesus. Isso deveria revelar a eles Jesus Cristo. E eles eram muito zelosos. No entanto, eles não tiveram o entendimento de que tudo aquilo tinha como propósito revelar Jesus. É por isso que o verso 4, ele explica o verso anterior. O verso 4 explica o verso 3. O verso 3 diz, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O verso 4 diz que o fim da lei, ou o propósito da lei, a palavra aqui no grego significa o objetivo ou o término. Há dois sentidos aqui. Então, tudo o que está escrito no verso 3, que é o erro dos judeus de não saber como observar a lei, não saber que a lei deveria revelar a Cristo, fez com que eles buscassem na lei uma justiça própria. Então, eu preciso ser salvo porque eu observo a lei. E aí Paulo diz no verso 4 que o propósito da lei é revelar a Cristo. Propósito aqui tem muito a ver com o objetivo. Quando eu olho para a lei, eu vejo que eu sou pecador, que eu sou condenado por causa da lei e que eu preciso de um mediador. E o fim da lei é no sentido de que uma vez que Cristo me salvou, o poder da lei já não está mais sobre mim. Nós não vamos para o inferno, porque a lei de Deus não tem mais poder sobre nós no sentido de nos condenar. Porque nós somos justificados. Isso significa que a justiça de Deus em Cristo foi aplicada a nós. Então tudo aquilo que Deus exige,
de não ter outro Deus diante dele, de não tomar o nome dele em vão, de não fazer imagem de escultura, de guardar o dia de descanso, de honrar o pai e a mãe, de não matar, de não adulterar, de não ter inveja, de não desejar nada que é do próximo, de não levantar falso testemunho, de não cobiçar nada que é do próximo. Tudo isso que a gente faz não nos condena mais, porque Cristo, que cumpriu a lei, aplicou seus méritos em nós. Os judeus não haviam entendido isso. Então é exatamente o que Paulo vai continuar agora ensinando, que a salvação, é a segunda parte, vem somente de Jesus Cristo. Não existe outro meio de salvação a não ser por Jesus Cristo. No século passado, saiu uma Bíblia de estudos, Scofield, que ensinou muito o arrebatamento secreto, o pré-milenismo dispensacionalista, que influenciou muito o movimento pentecostal no mundo. Até então não havia tanta disseminação desse ensino. E por conta de alguns ensinos, a igreja absorveu a ideia de que há dois meios de salvação. Primeiro, aqueles que creem em Jesus, somos nós que estamos aguardando o arrebatamento secreto, e aqueles que ficarem nesse pós-arrebatamento seriam salvos na grande tribulação, diante de uma provação que lhe custaria muito. Alguns diziam que seriam levados a um sacrifício muito grande, ao sofrimento muito intenso, e eles não poderiam negar a Jesus. E eu, desde o início da minha conversão, ouvi irmãos dizendo o seguinte: olha, se alguém não for salvo no arrebatamento, ainda vai ter outra chance. O que Paulo está dizendo aqui é que só existe um jeito de ser salvo. Não há outro. Ninguém vai ser salvo pelo martírio, ninguém vai ser salvo porque está disposto a morrer pelo Evangelho. Você é salvo somente porque crê em Jesus Cristo. É o que ele vai dizer aqui. Os judeus talvez não perceberam que o objetivo da lei era revelar essa dependência de Cristo e que somente através de Cristo. Por isso que Paulo, do verso 5 ao verso 10, ele vai trazer duas passagens do Antigo Testamento. Vejam, o verso 5, ele vai falar a respeito de Moisés, o referencial dos judeus. Verso 5, ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Ele está citando Levítico capítulo 18, verso 5. Por que Paulo está fazendo isso? Talvez um judeu pudesse ler essa passagem e pensar: olha, Paulo, o próprio Deus disse através de Moisés que se alguém observar a lei, através destas coisas viverá. O que Paulo está dizendo é exatamente ao contrário, que o homem seria julgado por causa da lei, porque ninguém consegue observar a lei. Viver pela lei ou viverá por ela era algo impossível. Ninguém, senão o próprio Jesus, viveu pela lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei. Então, quando Moisés diz isso, ele está dizendo: se vocês pensarem que podem observar a lei, então vocês viverão por ela, mas ninguém pode. Ninguém consegue, por causa do coração pecaminoso. Ninguém consegue não ter nenhum desses sentimentos pecaminosos em si. E aí, do verso 6 ao verso 8, Paulo vai citar Deuteronômio 30, do 11 ao 14. E eu gostaria de ler essa passagem para facilitar o nosso entendimento. Deuteronômio capítulo 30, você pode continuar na carta aos Romanos, que é exatamente essa passagem a que Paulo se refere. Diz assim, 30, 11 ao 14. Porque este mandamento, que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Paulo vai ensinar os judeus
que Moisés, ao citar essa passagem, Moisés está falando a respeito de Cristo Jesus. Vejam, o que Moisés está dizendo em Deuteronômio é que a lei de Deus não é difícil de ser entendida. Não há necessidade de alguém vir de muito longe para explicar a lei de Deus para mim. Não digas no seu coração, quem que vai descer do céu, quem vai vir do abismo para me explicar a lei? Não há necessidade, a lei é simples, é fácil de entender. Por quê? Moisés disse, porque essa palavra, a palavra da lei, está muito perto de ti. Aonde ela está? Disse Moisés, na tua boca e no teu coração. Moisés está dizendo, confesse a palavra e creia. E agora Paulo vai tomar essa passagem e ele vai explicar aos judeus o que é que Moisés quis dizer a respeito disso. Verso 8, Romanos 10, 8. Mas o que diz? O que Paulo está dizendo é que a palavra de Moisés é a palavra da fé. É a palavra da fé que pergunta, aonde está Cristo? Aonde Jesus está? Aonde está o meu Salvador? Aonde está o meu mediador? É a palavra da fé que pergunta isso. É só a pregação verdadeira que faz essa pergunta. Quem prega autoajuda não faz esse tipo de pergunta. Quem prega prosperidade não faz esse tipo de pergunta. É só a pregação da fé que pergunta, aonde está Cristo? Aonde está o meu Salvador? Verso 9 e 10, e Paulo explica, porque se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vejam, meus irmãos, Moisés disse, com o coração se crê para a justiça, a lei de Deus, e com a boca se faz confissão para a salvação. Paulo pega essa passagem de Moisés e diz que aqui há um significado. Crer com o coração, crer que Jesus Cristo, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É isso que nós temos que crer no nosso coração. Isso é o cerne do cristianismo, é o que está dizendo no verso 9 ao 10. Então, com o coração, nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. E com a nossa boca nós confessamos a palavra da salvação. Aqui, Paulo une duas coisas. A justiça se referindo à lei e a salvação se referindo à graça. Paulo mostra para os judeus, olha, vocês sempre tiveram a pregação do evangelho desde Moisés, mas vocês não entenderam. Vocês buscaram com zelo, mas como diz no capítulo 9, vocês tropeçaram na pedra de tropeço. É por isso que vocês não alcançaram a salvação. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Aqui poderia surgir a pergunta, então o que é necessário para ser salvo? A resposta de Paulo é crer com o coração que Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos e confessar com a sua boca para a salvação. Mais do que aceitar Jesus, mais do que essa ideia de que a gente precisa aceitar um apelo, a necessidade de comprometimento, de confissão, de crença, de envolvimento, de fidelidade. Se você não entender ou não aceitar que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, você não é crente. Se você não crê na ressurreição, você não é crente. Se você não crê que Jesus Cristo é Deus e que Ele nos salva, você não é cristão. Ele é verdadeiramente Deus, Ele é o nosso Salvador. Veja, crença e confissão. Crê com o coração e confessa com os lábios. Aqui nós temos os dois únicos sacramentos da igreja. Aonde é que nós cremos com o coração? Na mesa do Senhor. O que é que nós celebramos? Nós celebramos o nosso Cristo ressurreto, que morreu na cruz, tomando do pão que representa o seu corpo, tomando do vinho que representa o seu sangue. Nós cremos que Deus o ressuscitou dos mortos. Isso é crer com o coração. É por isso que só a cristandade toma ceia. É por isso que só aqueles que
confessaram. Confessar aqui é a profissão de fé, é o batismo. É aqueles que foram batizados é que tomam a ceia. É aquele que crê com o coração e confessa com os lábios que Deus o ressuscitou. Definitivamente, esses são os cristãos verdadeiros. Então, Paulo continua agora dizendo que Deus revelou a salvação aos filhos de Israel, mas também a todas as gentes, a gente de outros povos. Não é só os judeus, não é só vocês, é o que Paulo vai dizer. Deus tem um povo eleito entre os pagãos. Qual era o objetivo de Paulo ao escrever a carta aos Romanos? Conseguir recursos para pregar na Espanha. O objetivo de Paulo é fazer missões. Então ele sabe que Deus tem muitos a chamar, verso 11 ao verso 15. Veja o que diz o verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego. Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ele está citando Isaías 28:16. Vejam, meus irmãos, porque a Escritura diz, ele está invocando aqui aquilo que os judeus creem. Profeta Isaías, o que diz o profeta Isaías? Todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele significa que Deus não tem uma tratativa específica ou diferenciada com os judeus. Os judeus não têm um tratamento diferenciado. Todo aquele que nele crê, só há um jeito de salvação, Jesus Cristo. E eu gosto muito de enfatizar isso, porque tem muita gente apaixonado pelo judaísmo, como eu disse hoje no culto da manhã, que fica encantado com o judaísmo. O judaísmo é uma religião que Deus usou para ser como luzeiro no Antigo Testamento. Nós não temos que estar impressionados com o judaísmo. A nossa fé é no cristianismo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. É por isso que ninguém precisa trocar de nome por um nome hebraico. É por isso que a gente não precisa tocar shofar. É por isso que ninguém precisa usar kippá. É por isso que não há necessidade de arca da aliança, não há necessidade de guardar o sábado, não há necessidade do candelabro, não há necessidade de sacrifício, porque Cristo é a revelação final e definitiva da vontade de Deus. Nós somos cristãos. Cristo é o nosso Salvador. E Paulo está dizendo que todo aquele que nele crer não será confundido. Porque Ele quem? Jesus Cristo é o Senhor de todos. Senhor aqui significa aquele a quem diante dele nós estaremos um dia para prestar contas. Tanto os judeus quanto os gentios, todos um dia estarão diante de Jesus Cristo. E ele enfatiza novamente, todo aquele. No verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A profecia aqui é Joel capítulo 2, versículo 32. Essa passagem é muito conhecida entre nós, porque é a passagem de Joel em que Deus promete derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Paulo está dizendo, olha, por que Deus levantou o profeta Joel para dizer que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne? Sobre pessoas de todas as nações, etnias, raças, tribos e línguas, povos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que clamar, todo aquele que apelar a Deus em nome de Jesus Cristo. Não existe salvação sem arrependimento. Eu não consigo convencer as pessoas de que elas precisam de Deus se elas não admitirem que são pecadoras. É por isso que a pregação bíblica é sempre arrependei-vos. É o arrependimento. A pregação correta não é essa que muitas vezes o evangelicalismo brasileiro ensina. Vai na minha igreja, você vai ver lá como é bacana. Vai lá na minha igreja participar de um estudo para você ver quantas coisas legais você vai aprender. Ou porque na igreja nós temos tantos recursos. Tem sala para as crianças, tem salão de jogos. Uma vez eu fui numa igreja, tinha uma sala com fliperama, videogame, tinha pimbolim, mesa de bilhar. E durante o culto, se algum junior, algum adolescente tivesse entediado, ele tinha a sala dos jogos. A sala para ele jogar um videogame.
tinha o puff para ele ficar deitado. Essa é a geração do entretenimento, a geração do acomodismo, a geração da falta de compromisso. E são essas mega igrejas que acabam atraindo as pessoas que não querem compromisso. E tem muita gente que, ao invés de evangelizar, ele faz o marketing da igreja dele. E agora também é comum trocar os nomes dos ministérios por nomes em inglês. Não tem mais o discipulado, é experience. Você agora vai viver uma experiência. Porque a igreja não é mais a igreja dos crentes, é a comunidade church. As coisas vão mudando. Mas a pregação bíblica é aquela que convida as pessoas ao arrependimento, que diz ao homem, olha, você é pecador e você precisa confessar os seus pecados e invocar o nome do Senhor. Para quê? Porque só assim você será salvo. Só assim haverá salvação. Agora Paulo chega no seu objetivo. Ele quer pregar o evangelho, ele quer fazer missões, e então ele vai citar Isaías 52, verso 7, versículo 14 e 15. Talvez aqui nós tenhamos o argumento indubitavelmente mais enfático de Paulo, o que com certeza absoluta Paulo transmite aos judeus a necessidade da pregação do evangelho. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as boas novas. Vejam, meus irmãos, que aqui Paulo vai fazer uma citação de Salmo 69, 22 ao 23, quando o povo volta do cativeiro da Babilônia. Quão formosos os pés dos que anunciam a salvação. Deus havia libertado o povo do cativeiro. E agora Paulo está dizendo, quão formosos são os pés daqueles que pregam o evangelho, daqueles que vão anunciar o evangelho a quem está escravizado pelo pecado. Mas como as pessoas vão crer? Se ninguém prega, como eles crerão a respeito de quem eles não ouviram? E como eles ouvirão se ninguém for enviado? O objetivo de Paulo é trazido à tona novamente. Paulo está dizendo, eu preciso pregar o evangelho. A igreja precisa enviar-me como missionário para a Espanha, porque as pessoas precisam crer, e para crer é necessário que alguém vá pregar. É o que ele vai enfatizar do versículo 16 até o versículo 21. Que os judeus não podiam se queixar de não ter ouvido o evangelho. Vocês já ouviram o evangelho, mas há muitos que ainda não ouviram. E ele continua citando Isaías no verso 16, agora Isaías 53, 1, e ele diz, mas nem todos obedecem ao evangelho. Ele, citando Isaías, diz que muitos ouviram a pregação, mas a questão é que por causa da dureza do coração, eles não se submeteram à palavra que foi pregada. Muitos judeus. Por isso que Paulo disse, olha, a minha oração e o desejo do meu coração é que Deus salve vocês. No capítulo 9 ele já tinha dito assim que ele tinha uma profunda dor em seu coração, e se possível ele daria a própria vida para que os judeus fossem salvos. Paulo sabe da dureza do coração daquele povo. Paulo sabe que aquele povo não se rende. Por isso que no verso 17 ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vocês precisam ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre foi pregada desde o Antigo Testamento. Depois ele vai citar tanto Moisés quanto Isaías novamente. Todas as mensagens que Deus transmitiu, através dos profetas, a promessa aos patriarcas, tudo apontava para Cristo, o culto que era realizado, o sacrifício. A própria lei tinha como propósito revelar Jesus, mas vocês não creram, vocês não aceitaram, vocês não tiveram fé, vocês não acolheram com os braços da fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.
E há duas coisas importantes aqui, irmãos. Primeiro, só existe fé aonde existir a pregação bíblica. A fé vem pelo ouvir, então é necessário que se tenha pregação. Esquece aquela frase de Francisco de Assis: pregue em todo tempo e, se necessário, use as palavras. Francisco de Assis era um defensor da salvação pelas obras de piedade. Ninguém será salvo por obras. O único meio de salvação é pela palavra de Deus que revela Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir. Então, experiências sobrenaturais não geram fé no coração das pessoas. Ouvir os testemunhos do apóstolo na televisão, ouvir os testemunhos do show da fé do R.R. Soares, ouvir os testemunhos das pessoas que fazem campanha na Universal, não gera fé verdadeira no coração das pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Cura não gera fé no coração das pessoas. Muitos foram curados e foram para o inferno. Muitos na época de Jesus foram curados e não seguiram Jesus. Tem muita gente que não é curada e é crente. Tem muita gente que é curado e não crê em Deus. Tem muita gente que recebe bênçãos de Deus, mas não recebeu a salvação. Tem muita gente que sofre nessa vida, mas é salvo em Jesus Cristo. Então a cura não gera fé, os rituais não geram fé. Fazer campanha não gera fé, os objetos não geram fé, os pontos de contato. Uma vez um pastor me disse: olha, colocar um copo com água no televisor não é místico, é um ponto de contato. A pessoa pega aquela água orada e ela toma com fé no seu coração. Isso não é bíblico. O Evangelho não ensina isso. Não preciso ter aliança, não preciso de chave, não preciso de lenço, não preciso de fronha de travesseiro, de toalha, não preciso de nada. Meu enxoval já está completo em Jesus Cristo. Não há necessidade de nenhum desses apetrechos. Não preciso levar para casa o saquetelzinho, não preciso levar a água do Rio Jordão, não preciso levar o copo ungido no monte, não preciso levar uma flor, não preciso levar o sabonete, nada, 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 nada. Não tem o envelope da aliança, não tem nenhum tipo, não tem o saquinho de trigo, o ramo de oliveira, esquece, nem de arruda. Já chega a linha vermelha que você colocava na testa do seu filhinho para passar o quebrante. É verdade. A alma católica ainda está enraizada em muita gente. E ele é cheio de rituais, como se isso gerasse fé no coração. Não é cair no espírito, não é jogar o paletó, não é soprar no microfone, não é impostação da voz. Não é o pastor que pula, que gira no pessoal. Nada disso gera fé no coração de ninguém. E o segundo ponto, a fé vem pela palavra de Deus. Agora, não é só pregar também, tem que pregar a palavra. Não é a palestra de autoajuda, não é a palestra motivacional, não é o pastor coach, um pastor administrador, um empreendedor, o psicólogo, psiquiatra, psicanalista, psico não sei o que, nada disso. É simples, prega a palavra. O que eu preciso é crer que Jesus ressuscitou dos mortos e confessar para a salvação, é só isso. Eu não preciso de nenhum outro tipo de coisa assim, não há, Jesus não exigiu isso. Não há necessidade disso. Eu não preciso ficar 3 dias no encontrão com Deus para Deus impactar a minha vida. E depois voltar e estourar balão na igreja ou rasgar a máscara de papel. Eu fico tão assustado com as coisas que eu tenho visto na igreja. Quantas coisas as pessoas estão inventando porque não querem pregar o simples evangelho. Só pregar Cristo e esse crucificado. O Espírito Santo atua na vida daquele que ouve a palavra do Evangelho. E Deus chama aos ouvidos externos e Ele então chama ao ouvido do coração. Se você ouve a palavra de Deus e a acolhe com fé, Deus age na sua vida e não há necessidade de mais nada. É a convicção de que Deus me salvou. Do verso 18 ao 21, Paulo cita
duas referências do Antigo Testamento para mostrar que os judeus não entenderam a mensagem. Vejam, no verso 19, ele fala primeiramente de Moisés. Quando Moisés disse assim: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Paulo está dizendo, olha, quando Moisés disse isso, ele já estava mostrando que Deus levantaria um povo insensato. Quem é esse povo insensato? Os gentios, somos nós. Quem é esse povo que é rebelde, essa gente insensata? Somos nós. Por isso que no verso 20, Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Se os judeus que buscavam pela lei não encontraram, os gentios que não conheciam a lei e que não buscaram a Deus o encontraram. Encontrou a Cristo. Paulo está dizendo, olha, vocês que fazem a circuncisão, que cuidam em observar a lei e que pensam em aplicar a justiça mediante a lei, vocês não encontraram a verdadeira justiça de Deus que está em Cristo. Mas um povo que Deus disse que levantaria, é por isso que Ele quer pregar o Evangelho, é por isso que Ele quer fazer missão. Deus levantou um povo insensato e a este povo Deus foi manifesto aos que por mim não perguntavam, verso 20. Portanto, ele conclui no verso 21, falando que Israel rejeitou o Evangelho. Então, a culpa recai sobre os judeus, porque eles é que são rebeldes. Verso 21, mas contra Israel diz, todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O problema não é só de conhecimento ou de ignorância. O problema é a rebeldia do coração. Entender o Evangelho não é apenas uma questão de intelectualidade. Talvez a gente pense assim, mas fulano é muito simples, ele não entende a pregação. A questão não é a capacidade cognitiva, a questão é a fé. A questão é a sujeição a Deus. Porque o coração rebelde e contradizente é que é pecaminoso. Israel tinha o conhecimento da lei, Israel era zeloso, Israel era um povo organizado, disciplinado, ordinário. No entanto, era um povo rebelde e contradizente. E eu concluo, meus irmãos, com algumas ponderações. Primeiro, o único meio de salvação é através do Evangelho. E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho. Pregue o Evangelho. Use os meios que Deus te deu. Fale na sua família, pregue entre os seus vizinhos, pregue na universidade, pregue na empresa onde você trabalha. Leve a palavra de Deus nas redes sociais, use o WhatsApp, use o Facebook, use o YouTube se você tem condições e recursos para isso, mas pregue o Evangelho, fale de Jesus Cristo. Não aceite que te calem, que cerceiem sua liberdade de ser cristão. Pregue a palavra de Deus, porque a salvação só vem por meio da pregação do Evangelho. E Deus tem salvado muitas pessoas. Deus tem salvado muitas pessoas. Segundo, experiências e testemunhos até podem nos edificar, mas nunca aceite isso em detrimento da palavra de Deus. Se alguém disser para você que viveu uma experiência sobrenatural, glorifique a Deus por isso. Deus pode transformar alguém de maneira sobrenatural, mas nunca viva em função de buscar milagres. Às vezes alguém ouve, olha, fulano foi na igreja tal, ou foi na vigília, ou foi não sei na onde, ele foi curado. E aí todo mundo corre para lá achando que Deus vai curar também, porque o fulano foi curado lá. Vamos para o monte, porque no monte Deus cura. Não faça isso. Terceiro e último lugar, os judeus nos ensinam uma importante lição de que alguém pode ser religioso e não ser salvo. Eles eram religiosos, mas Paulo disse, a minha oração é pela salvação de vocês. Isso aqui nos ensina algo muito importante.
Nós podemos nos acostumar e nos acomodar à religião e correr o risco de não sermos salvos. Que tenhamos a verdadeira fé no nosso coração, crendo que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e confessando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador.